Seja bem-vindo ao Bate-Papo Digital, podcast onde falamos sobre negócios, marketing e o mundo digital. Eu sou o Daniel Imamura. Eu sou Stephanie Forler e hoje nós iremos falar de processos. Não aquele processo jurídico que cai no seu colo quando você faz alguma besteira. Os processos que ajudam você a organizar o seu dia a dia e auxiliam a realizar todas essas tarefas que nós temos para fazer durante a nossa vida. A gente falou bastante sobre processos na organização do dia a dia do trabalho e hoje nós iremos nos aprofundar um pouco nesse assunto. Se você quer saber uma forma de tornar o seu trabalho ou a da sua equipe mais fácil, segue ouvindo o que temos para falar. Daniel, vamos começar pelo básico. O que é um processo? Certo. Resumidamente, aí, vamos colocar como sendo uma sequência de atividades ou tarefas, chame como quiser, ordenadas, com o objetivo de chegar num resultado esperado. Então, tudo que a gente faz tem um processo. Às vezes pode não estar documentado ou estar num manual, mas a gente tem processo para tudo, seja para amarrar o cadarço do tênis, seja para pentear o cabelo, não importa. Tudo a gente tem um processo que a gente segue e vai fazendo. A gente vai fazer um bolo, cada um faz o bolo de um jeito, bolo de cenoura, sei lá, bolo de fubá, cada um faz o bolo do seu jeito. Mas todos fazem um bolo. Por quê? Tem uma receita, um passo a passo, às vezes com algumas regras macro que se aplicam a todos os bolos, mas tem coisinhas que cada um faz do seu jeito. E aí uns fazem um bolinho mais gostoso, outros nem tanto, e a gente tem, então, vamos dizer, várias formas de processos para chegar, vamos dizer, no mesmo resultado. Só que quando nós documentamos, deixamos tudo isso bem claro, é possível repetir, vamos dizer, o mesmo bolo. A gente sempre vai chegar no mesmo resultado, na mesma qualidade. Então, a gente precisa entender ali que os processos, né, no geral, tem gente que fala, putz, mais um processo. Mas não é negativo, é algo muito positivo quando a gente quer o quê? Garantir que todos, independente de quem fizer aquele processo, vai chegar no mesmo resultado. Exatamente. Lembra muito o processo de, por exemplo, pregar um prego. Se você tem o hábito de pregar o prego, você vai ter aquela posição da mão, você vai ter aquela força, vai ter todo um denominador em comum que você consegue replicar e você consegue montar um processo, colocar ali no papel. Além do que o processo acaba ajudando não só nessa parte de organização, para poder fazer igual a mesma coisa, como evita que a qualidade decaia. Porque você tem uma tarefa mínima, você tem uma qualidade mínima que você acaba garantindo com esse processo. E, além disso, para que podemos usar esses processos? Certo, então, a gente viu ali que, então, o principal objetivo é garantir que a tarefa seja feita corretamente, a atividade, enfim, ou aquilo que nós estamos elaborando, ela seja concluída. É isso que a gente precisa entender. Mas isso também nos ajuda a facilitar o nosso dia a dia. Vai transformar nossa rotina de trabalho em algo muito mais fácil de se fazer. Inclusive, a gente já gravou até um podcast sobre produtividade, onde a gente fala sobre como seguir algumas rotinas que vão ajudar justamente no seu dia a dia de trabalho. Mas a gente precisa entender que vai ajudar a gente a economizar tempo, serve até às vezes como um checklist, o processo é um checklist, a gente pode chamar assim, que vai fazendo com que a gente passe por cada um dos processos, dos procedimentos ali que a gente está fazendo, para garantir que a gente não esqueceu nada. E o principal, quando você já absorve aquele processo dentro de você, é alguma coisa que, assim, vamos dizer, você nem pensa mais. Vou trazer um exemplo. Escovar os dentes. A gente não pensa mais quando vai escovar o dente. Você pensa, Stephanie, qual dente você vai escovar primeiro? Não. Então, a gente já existe uma memória aí. Exatamente. A gente pega e simplesmente começa a escovar o dente. E quando vê, terminou e o dente está lá limpinho. Só que o que aconteceu? Um dia, quando a gente era criança, alguém ensinou pra gente como que era o processo de escovação, como que colocava a pasta na escova, como que escovava os dentes do fundo, da frente, não sei o que, como enxaguava a boca. Tudo isso a gente aprendeu e hoje a gente não pensa mais. A mesma coisa são para outras tarefas super complexas. Por exemplo, para alguém que trabalha no comércio.
calcular o troco é algo que fazem em milésimos de segundo. Por quê? É um processo que na cabeça deles está muito forte. Eles sabem qual que é o método de calcular, que cada pessoa às vezes tem um método. Alguns vão subtrair, outros vão fazer uma diferença, enfim. Cada um tem o seu método na sua cabeça ali para dar o troco bonitinho na hora de calcular. Para vocês terem ideia, eu já trabalhei no comércio, o meu processo era de ir somando o valor até bater o valor do troco. Meio doido, mas dava certo. Nunca errei assim no troco. Eu somava ao invés de subtrair. Então tá vendo como é uma loucura? Cada um faz do seu jeito. Mas isso aí é uma coisa que, com o passar do tempo, você não pensa mais. E a ideia do processo é justamente isso, que a gente tenha o manual, a gente aprenda essas regras e depois de tanto exercer, saia o resultado com qualidade e com mínimo esforço. E quando a gente tem menos esforço de ficar pensando, raciocinando, putz, o que eu tenho que fazer, a gente acaba sendo mais produtivo. E aí a coisa flui, que é uma beleza. Sim, isso é muito bom. Acaba tirando muitas etapas que você tem que pensar, no caso, né? Uhum. O que eu tenho que fazer agora? No manual, no processo, ele já tem isso pré-definido. Sim, nas primeiras vezes vai ser mais difícil, mas depois vai que vai. Sim. E como que eu identifico que eu necessito desses processos? Certo, assim, a gente sempre precisa de processo, na minha visão, mas, assim, vamos dizer que é realmente necessário você ter um processo, é sempre que você quiser garantir um nível de qualidade, que a gente falou. Se você tem que garantir que, por exemplo, você produz um produto aí que você vende, você tem que fazer com que ele saia igual todas as vezes. Até mesmo quem faz artesanato, ele tem um nível de qualidade, às vezes pode não ser a mesma peça, igual, o mesmo desenho, a mesma pintura, mas ele tem um nível de qualidade que aquele produto vai ter que resistir. Por exemplo, a pessoa faz canecas e pinta à mão. Beleza, pode ser cada caneca exclusiva, mas a qualidade da pintura, a técnica que ele utiliza para fazer a pintura ali da xícara e tudo mais, isso é uma coisa que ele vai ter que ter um processo. Então, vai desde como que eu preparo a tinta, quais são os equipamentos que eu uso, qual que é o pincel, quanto de água eu diluo a tinta, quanto tempo eu espero para secar, depois que eu colocar para secar, quando que eu posso botar para vender, por quanto eu vou colocar para vender, onde eu compro matéria-prima, enfim, tem vários pequenos processos que a gente vai ali, então, aplicar quando a gente quer garantir essa qualidade mínima. Se você também repete coisas que, vamos dizer, todo dia você faz a mesma atividade, não que tenha um super resultado para ser vendido ou entregue, mas são processos do dia a dia que, se de repente você fizer diferente, ou outra pessoa fizer no seu lugar e fizer de uma forma diferente do que você faz, talvez possa dar problema. Então, para você garantir que aquela rotina vai dar tudo certinho, você também tem que criar um processo ali que pode ser documentado, pode ser passado através de um treinamento, tem várias formas de passar isso adiante, pode ser de forma verbal, escrita, em vídeo, a gente pode optar pelo caminho que faz mais sentido naquele momento. Às vezes é uma coisa que você tem que passar rápido, se você vai falar mesmo, mandar um WhatsApp, às vezes é um negócio que, putz, isso aqui é realmente complexo, eu preciso documentar todas as etapas, porque se não fizer direito, vai dar problema. Sei lá, a pessoa está mexendo com produto químico. Se fizer o processo na ordem errada, nas quantidades erradas, vai dar problema, com certeza. Então, a gente precisa, às vezes, pensar que se é um processo repetitivo e que tem que seguir a qualidade, aí a gente vai ter o processo. Também, quando a gente quer evitar falhas aí, né, que eu estava explicando, se você não quer ter falhas no seu processo, tá aí uma ótima opção para você, que é documentar e criar a sua rotina. E também quando a gente quer, por exemplo, tá trazendo um novo produto para ser feito na nossa fábrica, no nosso restaurante, um novo prato, a gente acoplou um novo serviço na nossa cartela de serviço que a gente oferece. Tudo isso vai precisar de um treinamento, porque senão você vai jogar na mão da galera e vai falar, faz aí cada um vai fazer de um jeito, e aí você vai ter aquela surpresa que um fez azul, outro fez verde, outro fez amarelo, e você não sabe por quê. Mas é simplesmente porque você não tinha um processo documentado. Legal. Uma coisa que eu penso muito é como que eu posso deixar as minhas tarefas mais fáceis para um outro ter continuidade se, por exemplo, fui atropelado, estou no hospital. Jesus. E aí? Como que outra pessoa vai conseguir garantir a entrega daquilo que eu faço? Exatamente. Então, o processo é uma forma de garantir que vá ser entregue, mesmo que
em um maior tempo, já que a pessoa não está acostumada a fazer isso, mas que vai ter uma garantia aí, um mínimo de qualidade. Uhum. E até mesmo para pessoas que elas almejam crescer na carreira, assumir postos de liderança e tudo mais, tem que ter um pensamento muito claro, assim, uma visão clara, que é o seguinte: se outra pessoa não consegue fazer o seu trabalho, você nunca vai conseguir sair daquela função. Você vai estar amarrado com aquelas atividades, porque só fulano consegue fazer. Putz, ele seria um ótimo líder, mas quem vai fazer o trabalho dele? Aí você não sai do lugar nunca, você vai ficar amarrado naquela posição. Vou dar um exemplo, você é um analista, você é um ótimo analista, mas o processo que você segue pode ser documentado. Então, se você nunca documenta, fica guardando o seu processo, a sua receita de bolo guardada ali, as 7 chaves, e ninguém consegue fazer o seu trabalho, e o seu objetivo, é claro, é subir aí na carreira e de repente virar um gestor, um diretor, enfim, e sair dessa posição de analista, se você não ensinar outras pessoas a fazerem tão bem quanto você nunca vai sair, porque vão sempre olhar para você e falar: nossa, esse cara faz muito bem o trabalho dele de analista, vamos deixar ele aí. Então, fica a dica aí, não precisa ser atropelado não, tá? Pode pensar de outra forma. Não precisa ter medo de essa pessoa vai ficar sabendo o que eu faço, ela vai me tirar do meu cargo. A gente também tem que pensar de uma forma positiva. Você poder ser tirado do cargo pode ser para cima, não para fora da empresa. Exatamente. Agora que a gente já sabe o que é e para que serve, como que a gente monta o processo? Certo. Primeiro de tudo, a gente tem que entender e mapear os passos que são feitos hoje. Que nem eu falei, pode ser que você não tenha um documento, um manual, um vídeo, você não tem nada aí documentado. Mas acredite, existe um processo, mesmo que, vamos dizer, informal, dentro da sua empresa, dentro do seu departamento, dentro da sua casa, dentro das atividades que você faz sozinho. Tudo tem um processo. Se você quiser pegar um papel aí agora, fazer um exercício de documentar como você escova os dentes, você vai ver que existe um processo, você sabe qual que é, só não está no papel. Só que como a gente está trazendo isso aqui, vamos dizer, para um mundo de negócios, de empresas, né? A gente vai ter que documentar, a gente vai ter que escrever isso em algum lugar para mapear como acontece hoje. E o hoje, vamos dizer, é o que está rodando, é o que, vamos dizer, está funcionando. Talvez não tão bem quanto gostaríamos, mas aí vem a etapa 2, que é o quê? A gente identificar as oportunidades de melhoria. Por quê? A gente está vendo lá como que acontecem as atividades no dia a dia. A gente fala, tá dando certo, mas às vezes a gente erra nisso, naquilo, e aí você vai investigar. Por que de repente, vou trazer um exemplo, a gente produziu um texto aqui na agência, e de repente um cliente dentre todos os clientes reclamou, falou: nossa, vocês erraram uma vírgula aqui, faltou uma vírgula no texto. Aí a gente vai analisar o processo e de repente, putz, esse texto não passou pelo departamento de revisão. Tá aí um problema. Houve um desvio no processo. Por quê? Talvez não exista processo. Então aí você vai entender que uma das etapas, então, obrigatórias do processo para você garantir a qualidade tem que passar o texto aí pelo departamento de revisão. Se não passar, pode acontecer de ir um erro até a entrega final e o cliente perceber e isso gerar uma reclamação. Então, e cliente percebe quando tem erro. Com certeza. Você pode mandar tudo sempre certinho. O primeiro e único que você mandar com algum errinho, o cliente vai perceber. Sim, exatamente. É aquilo. Vão acontecer erros, isso é fato. Ninguém é a prova de balas ali, vai ser o senhor ou a senhora perfeito e nunca vai errar. Vai acontecer uma hora ou outra, mas o processo minimiza bastante as chances disso acontecer. Então, mapeia como que está acontecendo hoje e depois começa a analisar os pontos de desvio ou os pontos de oportunidade de melhoria. Por quê? É ali que você vai fazer alguma tratativa para poder melhorar e fazer com que aquilo não aconteça. Se, por exemplo, vamos supor que tenha 2 pessoas que fazem até a mesma tarefa. Uma tem um resultado melhor do que a outra. Analisa o que elas fazem de diferente. E aí você vai perceber qual que é esse quê a mais, esse temperinho a mais que está fazendo que fique melhor daquela pessoa do que em comparação à outra. E aí você vai adotar a forma como ela faz como sendo o seu processo ideal. Afinal, gera mais resultado, mais qualidade, ou gera menos erros, né? Então, o dessa pessoa vai ser
o modelo padrão que as demais vão fazer. E às vezes elas não fazem igual, simplesmente porque elas não sabem os detalhes ali que a pessoa faz. Então, a partir do momento que você documenta e comunica, treina, explica o restante para a equipe, né? Aí eles vão ter ciência do que eles estão errando ou deixando de fazer, enfim, né? Para poder ter o mesmo resultado. E aí, uma outra dica, né? Tem atividades que, por exemplo, escovar o dente. É super rápido, você faz ali em alguns poucos minutos. Mas tem atividades que elas são uma cadeia inteira de processos, né? E se você for olhar só o resultado final, sei lá, entregar um carro. Pô, entregar um carro passa por 1 zilhão de pessoas, processos, máquinas e não sei o quê. Então, o que a gente tem que fazer? Pensar cada processo quebradinho, quebrar em processos menores para que a gente consiga ir ali, por exemplo, qual que é o processo inicial do carro? A gente vai juntar, sei lá, a roda com o chassi do carro. Sei lá, nem sei se é isso aí, mas vamos usar isso aí de exemplo. Aí, beleza, juntou lá a roda. Depois, sei lá, colocar as portas em outro departamento. Depois, tem um que é só a parte de fiação. Cada um desses departamentos vai ter seus processos. Por exemplo, vamos lá, para fiação. Um carro tem quilômetros e quilômetros de fios ali por baixo, da onde a gente normalmente não vê. Então, a pessoa tem que preparar todo o chicote da fiação, saber como que instala da forma mais rápida, afinal, uma fila de produção, se enroscar ali, um carro vai parar toda a fila de produção. Tem que garantir que instalou uma vez, já tem que checar para ver se não está com falha, porque se tiver com falha, o carro vai chegar lá no final, não vai ligar. Então, são várias coisas que o processo como um todo é entregar o carro zero lá da fábrica, sair andando. Só que cada pequeno departamento, cada processinho que acontece durante a execução pode ser quebrado e isso vai, em etapas menores, isso vai ajudar com que a gente tenha uma melhor percepção de onde a gente pode melhorar, identificar oportunidades e assim por diante. E depois, o principal, aí, depois de ter feito toda essa lição, é documentar o processo. E acreditem, quanto maior o time, mais processos vocês vão ter que documentar e isso vai ser necessário. Por quê? Sim. Vou dar um exemplo da consultoria digital. No começo, só eu fazia as análises de SEO. Hoje o time está muito maior, então a gente precisou criar modelos, treinar de tempos em tempos a equipe para, gente, a gente está fazendo assim, desse jeito agora, então tá o modelo atualizado aí. Por quê? A gente vê que a gente não pode ficar amarrado com o Daniel de 6 anos atrás, que inclusive, quem não sabe, a consultoria vai fazer 6 anos esse mês aqui de outubro. Então, 6 anos atrás, eu fazia tudo. Hoje eu já não faço mais as análises. Então, eu precisei passar adiante a informação e o quê? Documentando, criando modelos, tendo isso documentado para que outros possam exercer ali essa atividade. E isso eu estou falando de uma atividade bem específica, mas a gente pode pegar, por exemplo, hoje eu estou na posição de gestão da agência. Eu preciso documentar a máquina que é a agência, né, como um todo. Então, eu até me utilizo, por exemplo, de um software que eu gosto, que é o MindMeister, né, que é um programinha que a gente usa aí no navegador mesmo. Depois posso até deixar o link aqui abaixo do vídeo no YouTube para quem quiser conhecer, que ele cria fluxos e tudo mais. Eu gosto desse aplicativo, mas existem vários outros ali que ajudam a gente a ter uma visão macro do processo. E você entende, por exemplo, quando entra um cliente na agência, o que tem que fazer? Às vezes você fala, é só botar o cliente para dentro, mas aí vamos quebrar o processo. Não, beleza, o cliente falou que topa fazer com a gente o serviço. Ok, tem que enviar o contrato, tem que pegar a assinatura dele, depois de assinado, tem que comunicar a equipe que temos um novo cliente, agendar a reunião inicial, cadastrar no nosso sistema financeiro, faturar a nota, enviar o boleto, fazer a reunião inicial, mandar a ata da reunião inicial, jogar no nosso cronograma dentro da nossa ferramenta de gestão de tarefas, e aí sim a gente está apto a começar a fazer alguma coisa. Mas olha quantos processos, né, pequenas etapas eu falei, assim, rapidamente. Deve ter outras mais que eu acabei não falando aqui, porque não está na minha memória aqui, porque nem tudo sou eu que faço. Tem outras pessoas que quando chega um cliente novo, faz. Por exemplo, vou trazer uma tarefa que não sou eu que faço. É o Fábio Lima, que é do nosso departamento comercial. Quando ele fecha o contrato lá, né, o cliente falou, vamos fechar.
ele tem que pegar e mandar um e-mail para o nosso departamento financeiro, comunicando o valor, qual que é o e-mail do financeiro do cliente. Tem várias coisinhas que, por exemplo, esse processo não sou eu que faço, mas está mapeado ali que alguém precisa fazer. Porque se não comunicar o nosso departamento financeiro para saber qual que são os dados do financeiro do nosso cliente, o boleto nunca vai chegar e a gente não vai receber. Então tá vendo como que são pequenos detalhes que, conforme o time vai crescendo, a coisa precisa ser documentada. 6 anos atrás, eu faria isso sozinho. Ia chupar cana e assoviar tudo ao mesmo tempo. Mas hoje não. A gente tem uma estrutura, um time bem maior, a gente precisa quebrar isso aí em pequenas partezinhas e cada um é responsável pelo seu pedaço. Pois é, imagina se não tem tudo isso documentado, aí só bota o cliente na casa e esquece de, sei lá, assinar o contrato. E aí? Isso aí pode dar um problema lá pra frente, quando o cliente reclamar de alguma coisa e não ter contrato assinado. Existe alguma atividade que não devemos usar processos? Assim, na minha visão, não existe isso. Tudo dá pra a gente colocar dentro de um processo. Até mesmo a parte, vamos dizer, criativa da coisa. Que tem gente que fala, não, que a parte criativa tem que ser solta, assim, deixa o pessoal fazer o brainstorm lá. Só que até mesmo o brainstorm, nós temos um processo criativo. Existem técnicas que, sim, tem um momento que não tem muitas regras, porque é um brainstorm, ou seja, todo mundo vai tacar a ideia, que é o que nós falamos que é a fase da divergência, ou seja, todo mundo vai dando ideias, e às vezes podem ser ideias que vão para lados opostos, mas a gente vai anotando tudo, anota. Depois que a gente já saturou todas as ideias, ninguém está mais conseguindo dar nenhuma ideia maluca, a gente vai começar a fazer o quê? O processo de convergência, onde a gente vai eliminando ideias que realmente não cabem ali como solução, a gente vai juntar 2, 3 ideias em uma só, e aí de um leque que às vezes tem centenas de opções, a gente vai chegar em 1, 2, que seja, que vão ser realmente aplicadas ali na hora que a gente está resolvendo um problema, trazendo uma solução, criando um novo produto, um novo serviço, não importa. Mas até mesmo o processo criativo vai ter um processo ali para conduzir a parte criativa da equipe. Sim, para a gente chegar na criação em si, se a gente for pensar, existe todas umas etapas que a gente acaba seguindo que dá para ser documentado como processo. O brainstorm como primeiro passo, aí depois, sei lá, a criação do mood board, que é a criação das inspirações que serão utilizadas na criação, preparar um documento com a ideia para o final. Enfim, se a gente for olhar todos os passos que a gente segue até a gente fazer a criação de fato, existe um processo. Sim, por exemplo, o brainstorm não, o briefing com o cliente que tem que começar por aí. Que informações que a gente pega com o cliente que são legais, que o designer, por exemplo, vai precisar na hora de criar. Existe um padrãozinho inicial que a gente pode seguir. Talvez precise de mais informações mais tarde. Beleza, a gente pode talvez adicionar no processo para as próximas. Isso daí, o processo tem que ser uma coisa flexível também. Exatamente. E que dicas você pode dar além de tudo isso que a gente falou? Certo. O primeiro passo ali, que nem a gente está vendo aqui, até você acabou de comentar, a otimização ela é constante, né? A otimização do processo. Pessoas mudam, empresas mudam, o mercado muda. A gente pode ver, por exemplo, a pandemia aí, mudou tudo, virou de pernas pro ar a nossa realidade. Tinha coisa que funcionava muito bem lá em março, hoje não funciona mais nem a pau. Por exemplo, sei lá, ir no restaurante. Antigamente era só pegar, chegar, sentar numa mesa e vamos lá. Agora tem distanciamento, tem que usar máscara quando tá entrando. Mas tem que agendar. Quando tá na mesa, pode tirar a máscara, mas quando vai no banheiro, não pode, tem que estar com a máscara. Tem vários processos que precisaram ser adaptados. Então, o processo é vivo. As pessoas vão mudando, vão encontrando novas soluções, e a gente vai otimizando e também atualizando conforme o mercado. Até mesmo, se a gente pegar SEO, a forma como era feito o SEO em 1998 e como é feito agora é totalmente diferente. A única coisa que está em comum, acho que a gente fica olhando para o Google lá, tentando descobrir os mistérios que estão por trás do algoritmo. Mas, no geral,
Mudou tudo. Tipo, vamos dizer, as técnicas de black hat que dava super certo antigamente, hoje não dá certo mais nem a pau. Por quê? Evoluiu. Uma vez que evoluiu lá o algoritmo, a gente precisa evoluir também o nosso processo para que os outros analistas consigam seguir em frente ali com as análises de SEO e gerar resultados para os clientes. Não que a gente use Black Hat, para deixar isso bem claro. É que antigamente Black Hat, acho que tudo era Black Hat, não é possível, mas tudo era Black Hat, porque o algoritmo era muito mais simples, então ficar repetindo a palavra-chave, por exemplo, dava super certo. Hoje, se você fizer isso, você vai tomar um banimento lá, porque tá fazendo conteúdo ruim. Mas, fechando parênteses aí do SEO, né, e a gente pode até trazer, por exemplo, os resultados, né, que eu acabei de comentar. Tudo a gente precisa metrificar para saber se realmente a gente está entregando aquilo que a gente precisa de acordo com o processo. Que, por exemplo, por que a gente criou o processo de SEO? Porque a gente precisa entregar resultados para os clientes. Eles precisam ficar bem posicionados, gerar acessos orgânicos, gerar mais vendas através desses acessos, e tudo isso são coisas que eu posso mensurar, elas são palpáveis, então eu consigo saber se eu estou entregando o resultado esperado. Para outras coisas, de repente a parte da qualidade, por exemplo, o veículo lá que a gente estava utilizando, vai ser feita uma inspeção no final. E por que é feita essa inspeção? Para garantir a qualidade do produto, a qualidade do que foi produzido ali naquela linha de produção. Então a gente vai garantindo, através de números, que realmente estamos com uma eficiência X ou uma qualidade X, porque está sendo medido ali. E atenção, gente, às vezes a gente pode estar com um processo maravilhosamente desenhado, documentado, com tudo bem. Só que ele pode estar sendo péssimo para o seu negócio, ele pode estar sendo um desastre, mas você só vai descobrir isso, às vezes, quando tiver uma reclamação do cliente, quando tiver tarde demais. Então, pense que não basta ter um processo, você tem que medir a eficiência dele, porque quem hoje está tentando fazer SEO de 20 anos atrás, vai ver que não está dando certo mais. E aí vai descobrir da pior forma possível, que de repente o quê? Tendo o seu site ali banido do Google. Então, fiquem atentos para mensurar o resultado daquilo que é o resultado do seu processo. O que mais? Um detalhe aí, vamos dizer, é um detalhe, mas eu acho super eficiente. Você utilizar um sistema para gerenciar os seus processos, ou vamos dizer, as suas tarefas. Por quê? Às vezes a gente vai o quê? Confiar na memória. Confiar na memória é a pior coisa que você pode fazer, principalmente quando a equipe está grande, tem muita gente, e o processo está cada vez mais complexo. Você esperar que na correria que a gente vive, né, de tipo, a gente ligando no telefone, mandando mensagem no WhatsApp, e-mail chegando, cliente pedindo coisas, enfim, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que não vai ter um desvio de atenção, a gente não vai esquecer de uma atividade, uma das etapas do processo. Então, implantar um sistema de gerenciamento de tarefas, e aí você pode escolher o que faz sentido para a sua realidade. Tem sistemas que são super simples, vamos dizer, como um to-do list ali, né, que é uma lista de tarefas mesmo, que tem aplicativo para isso, para você deixar isso parametrizado, mas pode ser numa folha de papel, mas tem um papel bonitinho para você imprimir quantas vezes você precisar para repetir aquele processo. Pode ser um Trello da vida aí, onde tem algumas colunas que você vai organizando num sistema de Kanban, ou ferramentas mais elaboradas como o Teamwork, o Operandi, o Runit. Tem várias ferramentas que você pode utilizar para fazer a gestão das tarefas, e aí vai de acordo com a complexidade do seu processo e também o seu bolso, porque algumas são pagas, outras vão ser gratuitas. Sim. A gente também tem que levar em consideração a sua realidade. Mas o fato é, não confia na memória. Depois, o que a gente pode trazer? É a parte de ser flexível, vamos chamar assim, que nem a gente falou umas dicas atrás aqui. As pessoas mudam, os processos mudam, e às vezes o processo foi desenhado, por exemplo, pelo Daniel, de 6 anos atrás, e vão chegar analistas novos aqui na agência, e eles vão querer falar, pô, por que você não faz dessa forma? Porque dá super certo do jeito que eu faço. Aí você pega, escuta, analisa junto com a pessoa e o que você pode fazer? Adaptar, atualizar o seu processo com essas ideias que foram trazidas. Mas claro, como que você vai saber se você deve ou não
atualizar ali o seu processo com essa dica nova, né? Ou esse novo processo que chegou, mensurando. Você faz por um tempo ou por algumas entregas, enfim, daquele jeito que foi proposto. Se ficar melhor, ou seja, entregar mais resultado, mais qualidade ou minimizar os erros, excelente. Você pode, então, com 100% de certeza, atualizar o seu manual, o seu processo, e isso vai dar certo. Você vai ter garantia que vai dar certo. Então, saiba escutar, que isso aí vai ser muito bom para você. Sem contar que muitas vezes a gente que acaba estando em uma posição de gerência, gestão, não vai ser a gente que vai executar o processo. Uhum. A gente só traça daquilo que a gente acha, acredita, inicialmente, que seja o melhor, mas quando vai executar, a outra pessoa vai executar, ou ela não entende, ou ela não consegue, ou, enfim, existem melhorias para serem feitas porque é a pessoa que está executando. Ela que tem a vivência. Então, também saber escutar é uma forma de poder otimizar e facilitar a entrega de qualidade de outras pessoas. Sim, a gente trabalha em equipe, Exatamente. Então o processo também tem que ser feito em equipe. Sim, às vezes são coisas... vou trazer um exemplo bem bobinho, mas que acho que ilustra bem isso, que eu falei, os processos podem ser adaptados também de acordo com a realidade do seu time. Se muda as pessoas do seu time, às vezes você vai ter que fazer adaptações por causa dessa mudança. Imagina numa linha de produção onde as pessoas utilizam algum tipo de equipamento ou tem algum posicionamento para fazer uma determinada ação. Se a pessoa é destra ou canhota, isso já pode mudar tudo. Às vezes você tem que trocar a ferramenta porque a pessoa é canhota. É simples assim. Então, às vezes, de acordo com as habilidades das pessoas que estão no seu time, pode ser que você vai ter que adicionar uma nova etapa ou remover uma determinada etapa. Fica a seu critério entender com o time que você tem, como que você vai jogar. É igual futebol. A seleção de anos e anos atrás jogava de um jeito e a seleção de hoje joga de outro jeito. Por quê? Mudou o esquema tático dos adversários, mudou a forma como os jogadores que nós temos hoje à disposição da seleção jogam. Então, não adianta querer aplicar a mesma receita das seleções que ganharam no passado para tentar ganhar hoje. Talvez não vai funcionar. A receita mudou. Então, fica a dica aí para prestar atenção e escutar bem, porque às vezes o seu atacante lá tem tudo para marcar o gol, só que você precisa escutar ele, que ele quer receber a bola na perna esquerda e não na direita. Então, pensa nisso. Sim. Pensando em um âmbito aí empresarial, um exemplo que me passa pela cabeça por exemplo, eu não tenho familiaridade com números, eu sou uma negação para fazer contas. Então, o que eu faço dentro dos meus processos, o processo que eu criei? Eu tenho uma tabela com as contas básicas que são utilizadas no meu dia a dia, que eu só preencho e tenho os resultados. Pronto, tá resolvido. É um processo a mais que resolve o problema e é adaptado de acordo com as minhas habilidades, minhas proficiências que eu consigo ou não entregar. E tá tudo bem. Sim, com certeza. E outros exemplos que você consegue dar? Até só complementando esse aí que você trouxe, por exemplo, tem alguns cálculos quando a gente está fazendo aqui no comercial, né? Que às vezes eu participo, e eu já tenho uma planilha pronta também. São contas básicas, mas eu ganho tempo tendo um Excel que já tem todas as contas pré-estipuladas lá. Eu só coloco o valor do contrato, ele já me calcula os impostos, o que eu vou ter que pagar, deixar de pagar, de acordo com o tipo do cliente que a gente vai fechar, se é pessoa física, pessoa jurídica, se ele é simples nacional, se ele não é. Então, além de, vamos dizer, suprir algum tipo de deficiência, às vezes também vai ser o quê? Para ganhar tempo. No seu caso, vamos dizer, para minimizar algum tipo de erro, né? Vamos dizer assim, né? E no meu é para o quê? Ganhar velocidade. Porque se toda vez eu estiver fazendo 7, 8 continhas para descobrir todos os impostos, os encargos e não sei o quê, é perda de tempo. Então, cria um Excel uma vez só, joga lá o valor do contrato e pau no gato, que aí vai dar certo, o Excel não erra, a não ser que você coloque a fórmula errada. E aí vai dar... Aí complica. Aí complica. Aí vai dar o resultado para você instantaneamente. Mas trazendo, uns últimos exemplos para nossa conversa aqui, eu acho que é sempre válido a gente olhar o que outras empresas, por exemplo, elas estão fazendo. Porque a gente pode se espelhar no processo, mesmo que sejam empresas de
outros nichos, outras coisas que não tem nada a ver com o que você faz, mas você se espelhar no processo macro e adaptar para a sua realidade. Eu sempre vejo isso como um ponto super positivo. Vou dar um exemplo. Putz, eu não sei como fazer upsell, ou seja, vender mais daquilo que eu já estou oferecendo para o meu cliente. Vou trazer um exemplo bem bobinho. Vai ver como que é o processo de vendas do atendente do caixa do McDonald's. O cara vai chegar, você vai pedir lá, me vê o combo número 2, lá, o número 1, Big Mac, que é o número 1. Aí ele vai instantaneamente, ele nem pensa. O senhor, a senhora aceita batata grande por mais R$1? Pã, você fala, só R$1? Tá bom, pronto. O cara, com uma frase dentro do processo de vendas, fez você gastar mais R$1 para você levar o quê? A batata grande. Aí na sequência, o que ele vai falar? Vamos supor que você não pediu o refrigerante, a bebida. Aí ele vai fazer uma pergunta que está no processo. Bebida acompanha? Aí você vai olhar, tá bom, já tô aqui, me vê a pequena. Aí ele vai falar, a grande é só mais R$1. Aí você, tá bom, me vê a grande. De novo ele fez um upsell, ele fez um cross-sell, que ele vendeu um outro produto que você não queria, que era a bebida, através de uma pergunta no processo. E depois ele fez um upsell instantaneamente. Cross-sell e upsell em segundos. Assim, eles são uma máquina de vendas. Aí você vai falar, mas eu não sou um McDonald's. Não estou falando que é igual. Mas você pode pegar a sacada disso aí e trazer para sua realidade. Vou trazer um exemplo para nós da consultoria digital. O cliente chega para nós pedindo, por exemplo, eu queria fazer otimização de sites com vocês, SEO. Aí a gente, legal, a gente tem os nossos analistas, tal. Convencemos ele que para SEO nós somos ali os melhores. Beleza, etapa 1 do nosso processo. Depois, tem uma pergunta-chave ali. Quem produz os conteúdos para você hoje? Quem alimenta o seu blog? Ou as suas redes sociais, blá, blá, blá. Aí eu começo. Você não tem quem escreve para você? Dentro do nosso processo de SEO, nós recomendamos que sejam escritos artigos para o seu blog, para manter o seu site atualizado, a gente trabalhar determinadas palavras-chave dentro do seu blog. Quer que eu inclua aqui no seu orçamento a produção de blog? Coloca aí e tal, beleza. Aí eu vou indo e nessa eu vou vendendo programação, daqui a pouco eu estou perguntando quem faz os anúncios, quem faz as redes sociais, se eles têm processo de inbound marketing, tudo é um processo. Não é igual ao McDonald's. Eu preciso de muito mais argumentação porque o meu produto é mais complexo que vender um combo de um hambúrguer, batata e refrigerante. Mas dá para você se espelhar ali. Aqui a gente está falando, então, um processinho de vendas. Agora vamos pegar no processo de atendimento ao cliente. Um processo que eu já passei, eu utilizei algumas vezes, infelizmente, mas foi que eu gostei foi do iFood. Vira e mexe, eu peço o iFood, às vezes quero comer uma comida aqui, eu quero um hambúrguer, sei lá, vou pedir um hambúrguer, vou pedir no iFood, eu não vou fazer o hambúrguer em casa. Às vezes eu faço, mas quando eu tô com preguiça, eu vou pedir no iFood mesmo lá para trazer aqui em casa. Só que de repente, sei lá, vou testar uma lanchonete lá. Eu sou um cliente, vamos dizer, fiel, eu sou um bom cliente. O iFood tem números para saber que sempre o Daniel tá comprando aqui, tá sempre pagando, paga no cartão. Cara, não tem problema com ele. Ele é um ótimo cliente para o iFood. Aí, de repente, eu pedi num restaurante novo lá que eu quis testar, o pedido não chega. Ou passou 2 horas do horário da entrega e não chegou. O que eu, Daniel, já tive que fazer? Entrar lá no iFood e falar, não chegou o pedido, já passou 1h30 aí da entrega e o cara não chegou. Já tentei ligar lá no restaurante e ninguém atende. Infelizmente, isso aconteceu de verdade, foi recentemente. Aí o iFood simplesmente fala, 1 minuto, vamos tentar entrar em contato com o restaurante. Eles tentaram ligar, não conseguiram. Na mesma hora eles falaram, o dinheiro vai ser estornado na sua próxima fatura. Ponto. Não ficou me enchendo o saco, burocracia, não tive que fazer mais nada. Eu só entrei num chat, falei com alguém que eu nem sei o nome e resolveram o meu problema. Então, às vezes a gente pode usar esse processo de atendimento ao cliente, de resolver problema, que é o pior momento, né? Tipo, deu uma zica lá no atendimento, desburocratizar, ser ágil, enfim, tem algumas coisas que você pode se espelhar nesse processo. Às vezes, por exemplo, o canal de comunicação. Tem lugares que para você entrar em contato... outro problema aí que a Stephanie até sabe, passagem aérea. Vai tentar falar com a empresa que você comprou a passagem aérea. Não resolve. É
horrível o atendimento, infelizmente. Aí o que você tem que fazer? Entrar no Procon e não sei o que, tal, para resolver um problema que poderia ser igual o iFood. Tem um chat, alguém para te responder e resolver na hora. Mas aí fica a seu critério escolher qual que é o tipo de atendimento que você deseja. E por último, vamos trazer um exemplo, um último exemplo aqui, que é até uma forma de vocês também adaptarem os processos de vocês, é que dá para aprender com quem faz. E tem algumas formas de você fazer isso. Eu vou dar um exemplo. Vocês querem aprender como que a consultoria digital faz SEO. Nós temos um curso no Hotmart que ensina como nós fazemos o SEO, o nosso processo. Por quê? Só porque a gente é legal? Não. Isso é mais um produto que, né, a gente oferece dentro da nossa cartela de serviços e produtos que a gente oferece. E também por que ele foi criado? Porque nós sabemos que tem empresas que hoje elas ainda não têm o orçamento suficiente para contratar a nossa agência para fazer o serviço para elas. Mas elas têm o dinheiro, a verba disponível para comprar o curso, começar a aplicar já o SEO do nosso jeito no site deles, e quando o negócio deles melhorar um pouco, eles vão ter o dinheiro para contratar a gente só vai dar continuidade. Por quê? Ele aprendeu com a gente e depois ele só vai vir e contratar a nossa equipe para fazer SEO para ele. Tem processo de mentoria, dá para você também aprender através de mentoria, eventos, dá para você também pegar às vezes uma palestra e entender como que a pessoa faz uma partezinha do processo, enfim, dá para você se espelhar então em várias outras formas através de vídeos, treinamentos, cursos, e você se espelhar isso dentro da sua realidade, claro, com todas as adaptações necessárias, porque não é copiar e colar. Você vai precisar adaptar a sua realidade, a sua equipe, igual a gente veio falando até aqui. E eu acho que é isso, Stephanie. Tem mais alguma dica aí para trazer? Não, acho que a gente já falou tudo que era possível. Então, show de bola. Então, se você ouviu aí o podcast até aqui e tem mais alguma dica aí sobre essa parte de processos e como aplicar eles dentro de uma empresa e quiser compartilhar, entra no nosso canal no YouTube, caso você esteja aí ouvindo no Spotify, e deixa um comentário que vai ser bem bacana a gente ver o seu comentário sobre esse tema. Então, obrigado para você que ouviu mais esse episódio do Bate-Papo Digital até aqui. Eu sou o Daniel Imamura. E eu sou Stephanie Forler. E nos vemos na próxima semana com mais um episódio do Bate-Papo Digital. Até lá!